Hanoka é um estudante comum do ensino médio, que tem certeza de que nunca terá uma namorada, pois não é legal, rico ou inteligente. Mas um dia, sua vida vira de cabeça para baixo de uma forma totalmente inesperada, quando ele descobre um mundo de magia e monstros, não por causa de um caminhão desta vez, mas graças à garota mais popular da escola. Acontece que ser amigo do diretor traz vantagens extras, e de alguma forma isso inclui namorar a filha dele, Ayaka. A única característica estranha de Honoka é que ele pega o mesmo ônibus que Ayaka e se senta bem ao lado dela na sala de aula. Embora se sentem lado a lado, nunca trocaram uma palavra, e parece que vivem em mundos totalmente diferentes. Todos se reúnem ao redor dela como patos famintos, enquanto ele é basicamente invisível. Um dia, ele deixa cair a borracha por acidente e Ayaka pega pra ele, e todos sabemos como o fã-clube dela reage a isso. Eles o arrastam pra fora da sala, o empurram e o espancam como se fosse um personagem qualquer de fundo, avisando pra nunca mais fazer a princesa deles levantar um dedo por ele. Depois de apanhar como um inseto, ele vai pra sala dos professores pra ajudar, já que é a vez dele no plantão do dia. Mas então uma garota se aproxima e pega a pilha de papéis das mãos dele. Você pode pensar que é aqui que um doce romance começa, mas não. Ela é apenas uma das seguidoras de Ayaka, e quer Honoka bem longe dela, porque Ayaka também está de plantão naquele dia. Então, como sempre, Honoka acaba sendo um figurante na história de Ayaka. Depois da escola, ele sai para levar o lixo e começa a pensar em como sua vida é entediante. É quando ele nota um coelho de brinquedo estranho no lixo e o puxa para dar uma olhada. Na barriga dele há uma mensagem que diz: "O tempo hoje estará limpo, mas alguns prédios da escola podem cair." Ele pensa que é apenas uma piada boba de algum aluno da quarta série, mas então vê uma enorme sombra se formando e olha para cima para ver a torre do relógio da escola desabando sobre ele. Ele se pergunta se é agora que finalmente será guiado para um mundo de fantasia cheio de garotas fofas e suspira sobre como nunca sequer segurou a mão de uma garota. A torre desaba sobre ele, e esse deveria ser o fim da primeira temporada de Witchcraft Works. Ou assim ele pensa, até que acorda nos braços de Ayaka, que está vestida com uma espécie de fantasia de bruxa. Ele surta como o covarde que é, mas Ayaka diz para ele ficar parado ou vai cair. Ele fica confuso até olhar para baixo e ver que estão flutuando no ar em uma vassoura. Ao longe, uma garota com orelhas de gatos vê e se pergunta se Ayaka é uma bruxa de oficina. Então estala os dedos e envia 2 soldados de brinquedos gigantes em forma de coelho para atacar. Ayaka joga Honoka para o alto, salta para longe do ataque e os explode com magia de fogo antes de aterrissar suavemente, pegando Honoka como uma princesa, dando a ele um close completo do paraíso. Os soldados de brinquedo coelho se levantam e avançam contra eles com suas espadas, mas Ayaka os explode com bolas de fogo, então luta de perto usando sua vassoura e magia. Ela diz a Honoka para ficar perto dela, mas ele faz exatamente o oposto, como o tolo que é, e se vira para ver uma garota com orelhas de gato atrás de um prédio, acenando para ele dizendo que é seguro. Ele assume que ela é amiga de Ayaka e corre até ela, apenas para ser cercado por mais soldados raivosos que agarram seus braços e o forçam a se ajoelhar. Um dos soldados se aproxima com um machado, e todos se preparam para fazer dele o próximo Nick quase sem cabeça para um remake de Harry Potter. Ele se pergunta se isso é apenas um sonho, mas então Ayaka salta, incendeia todos os soldados e o salva como a verdadeira protagonista que ela deveria ser. Honoka ainda pensa que está sonhando e começa a elogiá-la, dizendo que ela até parece incrível em seus sonhos e não há como ela se importar com ele, muito menos salvá-lo como algum combo de Sailor Moon e Harry Potter. Ela diz a ele que é seu dever, e mesmo que ele esteja confuso, não precisa se preocupar, porque ela o protegerá. Ele pergunta por quê, e ela diz que é porque ele é a princesa dela. Honoka acabou de ser confirmado como uma garota? Honoka se pergunta a mesma coisa e começa a questionar se ele é mesmo um garoto, mas Ayaka o lembra que este anime não se passa em 2023, e ainda existem apenas 2 gêneros por enquanto. Ela diz a ele para deixá-la resolver as coisas, mas ele nota que o cabelo dela está um pouco queimado e se preocupa por ter causado isso. Ele pergunta por que ela levou o golpe por ele e se culpa por ser burro e cair em um truque, mesmo depois que ela o avisou para ficar perto. Ele diz que o cabelo queimado dela é culpa dele e um presente dos céus, mas então para, percebendo que está sendo apenas um total simp. Depois de anos sendo intimidado pelos fãs dela, ele agora se transformou em um deles, sem nem mesmo saber. Enquanto ele se senta ali sentindo vergonha, ele avista um dos soldados de brinquedo se levantando para atacá-la por trás, lembrando o que Sasuke fez no arco da ponte Naruto. Ele pula na frente dela e leva o golpe em vez disso. Ele pensa que vai parecer legal dizendo que seu corpo se moveu sozinho, mas desmaia antes mesmo de conseguir falar. Ayaka se ajoelha ao lado dele e lhe dá um abraço gentil. E sim, há uma razão pela qual eu disse abraço gentil, em vez de apenas abraço. Ver Honoka se machucar deixa Ayaka furiosa, e ela diz que deveria ter queimado todos eles até as cinzas desde o início. Ela se levanta e lança seu feitiço mais forte, Million Clover, aniquilando os inimigos com uma enorme explosão de magia de fogo. Mais tarde naquele dia, Honoka acorda no quarto particular de Ayaka na escola. Ela diz a ele que não foi um sonho, e que ela explicará as coisas mais tarde, mas por enquanto, eles deveriam ir para casa. Então eles saem juntos, e Ayaka diz que, por enquanto, tudo o que ele precisa saber é que é trabalho dela protegê-lo porque ele é o mestre dela.
Ele não tem certeza do que isso significa, mas apenas caminha ao lado dela em silêncio e eles não conversam por um tempo. Alguns dias depois, tudo parece voltar ao normal, mas desta vez, em vez de ser invisível, Honoka começa a receber olhares de ciúmes e raiva, quando Ayaka escolhe sentar-se ao lado dele no ônibus matinal para a escola. Depois disso, eles caminham para a aula juntos, e Honoka sente que ficar ao lado dela por mais tempo o matará. Ele finge uma dor de estômago e corre pra fora, mas acaba esbarrando na gangue de simps do valentão. Eles agarram sua gola e dizem pra ele ficar no seu lugar e decidem que é hora de outra surra até Ayaka aparecer e dizer pra eles se afastarem. Ela amarra a gravata dele em um laço e então avisa a todo que queimará qualquer um que tentar tocar nele novamente. Mais tarde naquele dia, no almoço, ela se senta com Honoka e um monte de garotas do fã-clube dela. Ela o alimenta com as próprias mãos e diz que fez o almoço sozinha. Honoka aproveita o momento, mas se sente desconfortável por estar cercado por 20 garotas que claramente não o querem ali, pensando que ele está estragando o clima. Ele se levanta e diz que vai comer em outro lugar, então foge. Vendo isso, Ayaka fica chateada e incendeia o almoço de todos enquanto olha para o chão. Enquanto isso, Honoka se sente culpado por ser rude e caminha pelo pátio onde o prédio desabou sobre ele. Ele nota que tudo parece normal novamente, como se nada tivesse acontecido. Então, ele se vira e vê a garota com orelhas de gato parada ao lado dele. Ela diz a ele que o prédio caindo foi apenas uma ilusão, e então diz que finalmente tem certeza de que ele é um perdedor sem noção por vir sozinho sem perceber nada. Ela se aproxima enquanto se transforma em sua roupa de bruxa, e diz que seu nome é Tempopo, das Bruxas da Torre. Ela diz que está ali para sequestrar o seu eu bobo e chama seus soldados, mas antes que algo aconteça, Ayaka aparece e agarra Honoka. Tempopo diz que estava esperando por ela aparecer, então comanda seu exército de soldados de brinquedo para atacar. Desta vez, são mais do que apenas alguns soldados. Eles atacam Ayaka de todas as direções com espadas e lanças. Após a batalha, Honoka acorda no chão e vê Ayaka o protegendo, cheia de feridas que ele nem consegue contar. Ela pergunta se ele está bem, e ele se pergunta como ela ainda está viva. Sentindo-se inútil, ele diz a ela que acredita nela, mas pensa que deveria chamar uma ambulância. Ayaka diz que se ele realmente quer compensá-la, ele deveria prometer não fugir durante o almoço de amanhã. Ele concorda, então surta ao ver que ela está sangrando por toda parte, mas ela explica que é feita de fogo, e está tudo bem. Ela diz a ele para fechar os olhos e ficar parado, então usa sua magia para afastar os soldados. Ela transforma cada soldado em cinzas, então se aproxima de Tampopo enquanto segura Honoka como uma princesa. Ela diz a Tampopo que está prestes a torrar o rabo peludo dela e explodi-la com um grande feitiço de fogo. Tampopo mal consegue escapar chamando mais soldados e fugindo com a bunda ainda fumegando. Depois disso, Ayaka diz a Honoka para abrir os olhos e ele fica chocado ao ver tudo normal novamente, limpo e sem nenhum dano à vista. Então eles vão para casa e encerram o dia. Na manhã seguinte, 5 novos alunos se transferem para a escola deles e adivinhe só, é Tampopo e sua gangue de bruxas da torre. Alguns dias se passam e Honoka continua pedindo a Ayaka para explicar o que está acontecendo com toda essa magia e por que Tempopo continua vindo atrás dele. Uma manhã, ele decide continuar perguntando até que ela finalmente responda, mas nota que ela não pegou o ônibus com ele naquele dia. Ele desce na escola, troca os sapatos e vai para a aula, apenas para encontrar Ayaka tendo um momento acalorado com as novas alunas transferidas. Ele olha para a placa da sala de aula e percebe que não está em sua turma real. Ele está no clube da Sociedade de Tortura. Em vez de perguntar por que um clube assim sequer existe, ele apenas pergunta a Ayaka como ele foi parar ali, quando tinha certeza de que foi para sua aula de verdade. Ayaka explica que ela lançou um feitiço nele para que ele andasse até ali sem saber, apenas para que pudessem se encontrar. Então ela se vira para as garotas amarradas e diz que isso é uma caça às bruxas. Ela diz que decidiu lidar com elas porque elas poderiam ser perigosas para ele. Ele não tem certeza se isso é verdade e olha para as garotas se debatendo. Ele pede a ela para pelo menos tirar as mordaças da boca delas para que possam falar, e Ayaka concorda. Ela diz que ia acabar com elas rapidamente, mas uma delas fugiu, então ela usou o resto como isca para atraí-la. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que todas estão atrás dele. Tampopo ri e diz que não é surpresa que a senhorita perfeita não tenha contado nada a ele. E para ser franca, ela quer o corpo dele e a coisa branca dentro dele. Ao ouvir isso, Honoka fica vermelho, sem saber se ouviu direito. Mas Ayaka diz a ele para não acreditar em tudo o que seus inimigos dizem. Tampopo sorri e diz que eles podem estar muito relaxados, já que o último membro da equipe ainda não foi pego. De repente, uma gosma preta e pegajosa começa a pingar do teto e cobre os dois. De dentro da gosma, Mei aparece e liberta suas amigas. Ela agarra Honoka e atravessa o chão, escapando para a sala de baixo e deixando as outras para lutar contra Ayaka. Ela começa a celebrar sua sorte e pensa que conseguiu algo grande, esquecendo que é apenas uma personagem secundária feita para alívio cômico, não a vilã principal. Um segundo depois, Ayaka atravessa o chão com uma explosão e a olha de cima, com todas as 4 bruxas já derrotadas. Ela desce para a sala e caminha em direção a Mei, mas Mei a avisa para parar, ou ela deixará seu lobo de estimação morder o pescoço de Honoka. Qual é a dessas bruxas com pescoços? Ayaka diz a Honoka para não se preocupar e diz que vai assar Mei em segundos.
Ela continua andando pra frente, Mei se levanta mantendo Honoka como refém e ordena que seu animal de estimação morda o pescoço dele pra provar que está falando sério. Em vez de parar, Ayaka incendeia Mei e a chuta pra longe, libertando Honoka. Chocantemente, o pescoço dele está totalmente bem. A marca da mordida está no pescoço de Ayaka. Mei percebe isso e rapidamente escapa, deixando suas amigas recuarem também. Mais tarde naquele dia, Honoka acorda na sala particular de Ayaka na escola e nota que ela está usando um cachecol. Mesmo sendo meio do verão, ela se desculpa com ele e diz que realmente queria que ele tivesse uma vida pacífica e normal. Mas se as coisas continuarem assim, as bruxas da torre continuarão a persegui-lo. Ela diz que a única maneira de acabar com isso é revidar e encontrar quem está por trás de tudo, mas o problema é que ela ainda não sabe quem é. Ao ouvir isso, Honoka pensa muito e percebe que é culpa dele ela ter se machucado e agora esconde a lesão com o cachecol. Ele diz a ela para explicar tudo e pede para ela o tornar seu aprendiz. Ele não quer mais que ela lute sozinha. Enquanto isso, em um café e confeitaria, a diretora da escola, que também é a mãe de Ayaka. Kazane se encontra com sua antiga rival e vilã, Cronoir. Após uma pequena pausa de cerca de 130 anos, Cronoir diz que ouviu que a aluna de Medusa começou problemas com o grupo de Kazane, e talvez agora ela queira entrar na diversão também. Mais tarde naquele fim de semana, Honoka recebe uma ligação de Ayaka pedindo para ele encontrá-la lá fora. Ele pensa que pode ser um encontro, mas na verdade, ela só quer contar a verdade sobre as bruxas, como ele pediu. Ela diz que eles irão para a escola, mas pararão em um lugar para comer no caminho. Enquanto caminham, Ayaka conta a ele uma história sobre bruxas e explica que, no mundo delas, existem dois tipos de bruxas: as bruxas de oficina e as bruxas da torre. As bruxas de oficina protegem as pessoas. Elas montam oficinas em cidades e lugares onde as pessoas vivem. O trabalho delas é garantir que ninguém use magia de maneiras malignas, e elas constroem essas oficinas em diferentes locais e moram lá. Por isso são chamadas de bruxas de oficina. Mas as bruxas da torre não seguem nenhuma regra. Elas só se importam consigo mesmas e usam magia como bem entendem, mesmo que isso machuque as pessoas. Ela avisa Honoka que se as bruxas da torre o pegassem, o mundo poderia acabar e todos poderiam morrer. Então eles param na lanchonete e fazem uma pausa. Depois de pedir, uma garçonete se aproxima e começa a falar com Ayaka com uma voz super estridente. Ayaka continua olhando para ela com um olhar irritado, mas ouve enquanto ela fala sobre como Cronoir está na cidade e que mais bruxas da torre também estão aparecendo. Honoka percebe que a garota é, na verdade, a vice-presidente do conselho estudantil da escola deles, e ela é uma bruxa de oficina, assim como Ayaka. Assim que Ayaka termina sua bebida, eles vão para o shopping e compram roupas. Enquanto espera por ela fazer compras, Honoka vê uma garota fofa ajudando uma criança perdida e se aproxima. A garota o encara, tira um caderno e confirma que ele é o mesmo cara de suas fotos. Ela então chuta a criança perdida para o lado como um NPC e pula em Honoka com uma espada, revelando que é uma bruxa da torre. As amigas dela aparecem atrás dela e atacam Ayaka. Ayaka as explode com fogo e salta para salvar seu precioso garoto princesa. Uma das bruxas da torre saca uma arma e usa o que ela chama de Gun no Jutsu, atirando bem neles. Ayaka responde com o modo capa à prova de balas, estilo Batman, e bloqueia cada tiro. Então ela executa um movimento como a arma de fogo do Ace e os incinera totalmente. Depois disso, ela se aproxima com Honoka em seus braços e deixa as bruxas fugirem como se estivessem em algum filme de espionagem. Assim que terminam no shopping, eles continuam andando para a escola. Honoka se desculpa por arrastá-la para todo esse caos. Ele pergunta se seria mais seguro apenas trancá-lo ou selá-lo em algum lugar, mas ela diz a ele para não se preocupar com coisas assim, ela sempre o protegerá. Então ela diz que é melhor ele começar a estudar muito, porque ser aprendiz dela não será um passeio no parque. Ao ouvir isso, Honoka fica animado e diz que está pronto para ficar mais forte. Logo eles chegam à escola, e Ayaka revela que a escola é na verdade uma das oficinas. Ela o leva ao escritório da diretora para conhecer a mãe dela, Kazane. Kazane repreende Ayaka por estragar coisas no shopping e pergunta que tipo de bruxa de oficina quebra as coisas dos outros. Diz a Honoka que é tradição para as bruxas de oficina apresentar seus aprendizes ao seu mestre no primeiro dia, e é por isso que ela fez Ayaka trazê-lo. No dia seguinte, Ayaka leva a Honoka para treinar, mas no caminho eles são emboscados por Tampopo e sua equipe Rocket genérica. Kana se pergunta se é inteligente lutar contra Ayaka, já que ela é quase impossível de vencer, mas Tampopo diz que eles vão com a formação de fluxo rápido, o que basicamente significa atacar como homens das cavernas sem nenhum plano. Ayaka diz a Honoka para prestar atenção, e então manda o esquadrão bobo voando pelo ar como a equipe Rocket em Pokémon. Claro, Honoka não aprende absolutamente nada assistindo a isso. Depois disso, eles voltam para a escola, e quando Honoka abre seu armário, ele é atingido por uma onda de cartas de ódio e ameaças de morte. Alguém até jogou um boneco de voodoo morto que se parece com ele. Ayaka diz que deve ser obra dos fãs dela e diz a ele para não se preocupar, eles não tentarão mais machucá-lo. Mesmo assim, ele pode sentir os olhares raivosos ao seu redor porque ele consegue sentar ao lado dela, estudar com ela para as provas, fazer dupla com ela na aula de educação física e até ir e voltar da escola com a garota que todos eles sonham.
Depois da escola, Honoka se prepara para fazer algum treinamento de magia, mas Ayaka caminha com ele até o ponto de ônibus e diz que sabe que ele está cansado, então eles farão uma pausa hoje. Eles pegam o ônibus e vão para casa, mas no caminho, Ayaka avista um estranho peixe mágico voador fora da janela e verifica o display do ônibus. Mudou de próxima parada para Becos Sem Saída. Ela pula e se vira para encontrar Cronoir sentada na última fila. O ônibus agora está completamente vazio. O motorista se foi, e ele está avançando apenas usando a magia dela. Ela diz a Honoka para ficar calmo, então se vira para encarar Cronoir, que se aproxima e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um ataque de fogo, mas Cronoir a congela com um feitiço chamado Ditadura. Ela lança um feitiço poderoso em Ayaka, mas, como esperado, ele a deixa sem sequer um arranhão. Honoka não entende o quão forte Ayaka realmente é, então ele tolamente pula na frente dela para protegê-la. Cronoir ri de quão estúpido isso é, e diz que não importa o quanto alguém tente, Ayaka não pode ser ferida. Então ela calmamente se aproxima e esfaqueia Honoka bem no estômago. Ele cai de joelhos, chorando de dor, mas ela diz para ele parar de fingir e se levantar logo. Honoka fica confuso, mas então percebe que na verdade não dói e ele nem está sangrando. Nesse momento, Ayaka desaba no chão, e ele vê que ela está sangrando do mesmo local onde ele foi esfaqueado. Cronoir explica que é por causa de uma habilidade especial chamada Transferência de Dano, o que significa que qualquer dano destinado a ele vai direto para ela, desde que estejam próximos. Ela continua dizendo que a razão pela qual Ayaka tem essa habilidade é porque ela fez um contrato com ele. Esse contrato permite que ela use o poder especial dentro dele para se tornar uma bruxa imbatível, mas em troca, ela deve protegê-lo de todo e qualquer perigo. Então ela diz que se ele realmente quer salvá-la, tudo o que ele precisa fazer é dar a ela mais poder usando a coisa branca dentro dele. E não é o que você está pensando. Ela está falando de um espírito dentro dele, como a raposa de 9 caudas em Naruto. Ela lhe entrega um doce brilhante e diz para ele comê-lo se quiser desbloquear seu verdadeiro poder. Ela tenta forçá-lo a comer, mas Ayaka não vai deixar alguma esquisita minúscula roubar o primeiro beijo de seu animal de estimação, então ela dispara uma explosão de chamas verdes que joga Cronoir para trás. Sim, tudo funciona graças à pura armadura de enredo. Então Ayaka diz a Honoka que ela vai se transformar em algo diferente por um tempo. Ela pega um pouco do poder dele e se transforma na rainha do fogo mais quente de todos os tempos. Com chamas verdes brilhantes e poderes de dragão, ela rapidamente domina Cronoir e a esfaqueia através de seu escudo e sua garganta. Mas mesmo depois disso, Cronoir escapa e os deixa para trás no ponto de ônibus. Honoka acorda primeiro e vê que a ferida de Ayaka desapareceu, mas ela ainda não está abrindo os olhos. Ele a leva para o hospital e a enfermeira diz que ela está apenas muito cansada e acordará em breve. Mais tarde, quando ele volta para casa, encontra um pequeno doce embrulhado no bolso. É o orbe mágico que Cronoir tentou fazê-lo comer. Ele decide guardar segredo de Ayaka e o esconde em sua gaveta caso ele realmente precise um dia. Ele também começa a pensar no que Cronoir disse sobre o contrato de Ayaka, e se ela já o conhecia antes mesmo de se encontrarem na escola. No dia seguinte, Ayaka reserva da academia inteira só para o treino deles. Ela dá a Honoka seu próprio uniforme de bruxo em treinamento e começa a explicar o que ele faz. Ela o manda tentar pular, então ele tenta. Para sua surpresa, ele se sente super leve e pula quase até o teto da academia. Na descida, Ayaka o pega no estilo princesa, e então diz para ele tentar segurá-la do mesmo jeito. Honoka a pega e percebe que ela é muito leve, e ela explica que a túnica que estão usando faz o corpo deles parecer quase sem peso. Em seguida, ela levanta a mão direita e torce o pulso levemente, e uma vassoura mágica aparece em sua mão. Ela diz a ele que a vassoura está escondida na capa, e pode ser invocada com aquele gesto de mão. Honoka tenta, mas em vez de invocar uma vassoura, ele só invoca decepção, porque nada aparece. Nesse momento, o alarme de Ayaka toca, e ela diz que o tempo deles acabou. De repente, muitos alunos abrem as portas e entram na academia para praticar. Honoka entra em pânico e diz a ela que eles deveriam se esconder antes que alguém os visse usando aquelas roupas de otaku. Mas para sua surpresa, ninguém parece notá-los. Ele se pergunta se ele se tornou tão invisível que as pessoas nem o veem mais. Ayaka explica que é por causa das túnicas, elas têm um encanto especial que faz as pessoas os ignorarem, e os outros naturalmente evitam esbarrar neles também. Depois disso, ela pergunta se ele tem medo de altura, e então o agarra e voa para o céu em sua vassoura. Ela diz que eles continuarão voando até que ele aprenda a invocar sua vassoura. Ela explica que as bruxas de oficina geralmente voam assim para verificar se há problemas em sua área. Ela também acrescenta que, a qualquer momento, há 5 bruxas poderosas patrulhando a escola para mantê-la segura do perigo. Depois de voar por tempo suficiente para uma soneca, Ayaka começa a voltar para a escola, mas Honoka aponta para baixo e diz para ela parar. Ele vê um garoto sendo intimidado e roubado e diz que eles precisam ajudar. Ayaka diz a ele que isso é assunto da polícia, não de bruxas. Bruxas devem parar bruxas malvadas, não se envolver nos problemas de pessoas normais. Além disso, elas não devem revelar sua existência a ninguém.
Honoka não gosta dessa regra e finalmente invoca sua vassoura, mergulhando em ação. Ele quase termina a série batendo de cabeça, mas por pouco consegue. Ele atinge os valentões como um acidente de carro e os derruba. Eles se levantam, o cercam e se preparam para espancá-lo até que Ayaka aparece e os torra com sua magia. Honoka lembra que eles não devem atacar pessoas comuns, mas ela diz que aqueles caras também eram bruxos, por isso conseguiram vê-lo mesmo com a túnica mágica. Acontece que a garota sendo roubada é amiga da irmã mais nova de Honoka, Kasumi, e ela não é uma bruxa, então não notou nada da magia. Enquanto isso, na cidade de Rotenberg, Medusa está sendo mantida sob a mais alta segurança possível, mas de alguma forma ela consegue quebrar o selo e escapa da prisão. As primeiras pessoas que ela decide visitar, ninguém menos que sua adorável equipe de estudantes, Tampopo Rocket. Mas antes que ela possa encontrá-los, vemos Tampopo e seu esquadrão sentados em um restaurante, bolando um plano para capturar Honoka e finalmente derrotar Ayaka. Não é fácil, Ayaka é basicamente imparável, e Honoka parece emitir algum tipo de charme mágico que a mantém presa a ele como um animal de estimação leal. Enquanto conversam, Rin sugere uma nova ideia. Em vez de ir atrás de Ayaka, eles deveriam esperar até que Honoka estivesse sozinho, e então pegá-lo. A equipe concorda com essa nova abordagem. Assim que estão prestes a sair, Chronoari aparece e diz que adoraria participar do pequeno plano deles. Na manhã seguinte, Honoka acorda, desce as escadas e se prepara para a escola. Sua irmã Kasumi diz bom dia e ajuda a arrumar seu cabelo bagunçado com um pente e secador. Enquanto ela faz isso, ela casualmente pergunta sobre o telefonema que ele recebeu de uma garota no fim de semana passado. Honoka definitivamente não quer admitir que a garota mais popular da escola o chama de mestre, então ele inventa uma mentira e diz que era apenas um sistema de chamada da turma, e o número dela veio antes do dele. E ela ligou para dizer que segunda-feira seria um dia divertido. Kazumi levanta uma sobrancelha e pergunta por que ele saiu correndo de casa logo depois daquela ligação. Honoka começa a suar. Ele inventa outra desculpa fraca, mas ela percebe e o avisa que poderia explodir o cabelo dele com um secador na potência máxima. Então ela diz que sabe que ele estava com Ayaka, e que ela também ouve coisas pela escola. Ela até é provocada porque o irmão dela está ocupando todo o tempo da princesa. Ela pergunta diretamente que tipo de relacionamento ele tem com ela. Honoka tenta descobrir o que dizer, mas nesse momento a mãe deles, Komati, os chama para o café da manhã e Kasumi o deixa em paz, embora avise que continuará essa conversa no quarto dele mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Ayaka já está esperando no ponto de ônibus quando é emboscada por 3 bruxas da equipe de Tampopo. Depois do café da manhã, Honoka de repente se lembra que deveria encontrá-la cedo e corre para o ponto. No caminho, ele é derrubado por uma armadilha montada por Tampopo e seus soldados coelho de brinquedo. Eles o imobilizam e ela diz a ele que enquanto ele está ali, suas amigas estão ocupadas espancando Ayaka porque agora elas sabem a fraqueza dela. Acontece que Chronoir revelou o segredo. Ayaka perde sua invencibilidade se for separada de Honoka. Nesse momento, 2 dos soldados são lançados para o céu por uma perna enorme. Tampopo olha para cima e vê um urso de pelúcia gigante brincando com seus soldados como bonecos de ação. E sim, é obra de Kasumi. Acontece que ela também é uma bruxa de oficina. Tampopo fica furiosa que seu plano está desmoronando e traz um soldado coelho gigante. Começa um confronto de gigantes, urso contra coelho. No início, parece que o urso está ganhando, mas o coelho de repente faz o movimento do olhar triste, pegando o urso desprevenido e acertando um golpe surpresa no olho. A batalha fica selvagem. O urso tenta esmagar o coelho, depois o gira como um Beyblade nos fios de energia. O coelho volta com luvas pontiagudas e até gás venenoso. Finalmente, ambos vão para um gancho de esquerda, mas o urso acerta o soco primeiro e derruba o coelho. De repente, um T-Rex esquelético selvagem ataca com um bote. Kasumi se vira tipo, que tipo de Pokémon é esse? E percebe que é Rin com seu animal de estimação morto-vivo. Agora são 2 contra 1, Tampopo e Rin a cercam. Mas Kasumi saca seu movimento secreto, surpresa sua mãe, e faz seu urso crescer para um tamanho de titã colossal. Ela esmaga o coelho e o esqueleto sob um pé, e acidentalmente destrói mais prédios do que terroristas no 11 de setembro. Depois disso, Kasumi salta de seu urso gigante e caminha até Honoka, que estava relaxando no chão como se fosse noite de cinema, desejando ter pipoca. Ele pergunta sobre o que foi tudo aquilo e ela pergunta o que ele acha, quem ele pensa que o protegeu todo esse tempo quando a princesa não estava por perto. Ao mencionar Ayaka, Honoka agarra as mãos dela e diz que eles precisam ir resgatá-la. Mas Kasumi revira os olhos e diz que a Ayaka superpoderosa não precisa ser salva, só de férias, e aponta para a Ayaka que está calmamente sentada na pata do urso lendo seu livro. A Ayaka desce e Honoka corre até ela, agradecendo-a repetidamente por estar segura e por lutar contra as bruxas. Vendo isso, Kasumi fica irritada e diz que ela é quem merece um obrigado. Então ela diz a Ayaka que eles haviam concordado que Kasumi o protege nos fins de semana e feriados, e a Ayaka cuida dele na escola e no ônibus. Mas Ayaka quebrou o acordo ao levá-lo para sair no fim de semana passado. Enquanto eles discutem sobre quem o guarda,
Honoka de repente percebe algo. Tudo o que Kasumi disse antes sobre ser intimidada e não saber sobre ele e Ayaka era totalmente inventado. Ela sorri e diz que provocá-lo é o trabalho dela como irmã mais nova. Então ela fica séria e diz a Ayaka que a diretora os avisou que mais de 30 bruxas da torre estão agora na cidade. E mesmo que ainda não tenham feito nenhum movimento, provavelmente significa que algo enorme está por vir. Enquanto isso, cortamos para Kazane ligando a TV, apenas para ver metade da cidade nivelada pelo confronto do urso e do coelho. Ela suspira e se pergunta o quão endividada terá que ficar para consertar toda essa bagunça. De volta à cidade, Ayaka diz a Honoka que talvez ela queira protegê-lo em tempo integral, e que eles deveriam morar juntos. Em outro lugar, Cronoer está aprontando de novo. Ela envia seu Crocoboy para rastrear todas as bruxas da torre na cidade e reuni-las em sua base. Ao mesmo tempo, Kazune recebe uma ligação de Rothenberg. É sobre Medusa. Ela escapou. No dia seguinte, Ayaka vai à casa de Honoka e Kasumi para perguntar à mãe deles se ela pode ter permissão para manter Honoka com ela 24 horas. Para o choque deles, a mãe Komati concorda instantaneamente e até compartilha uma história de seus próprios dias de escola. Ela diz que no ensino médio, ela se tornou amiga íntima de uma garota forte que era conhecida como Dente de Dragão. Essa garota acabou sendo ninguém menos que a mãe de Ayaka, Kazune. As duas se tornaram tão próximas que queriam se casar, mas como ainda não era 2023, elas tiveram que se casar com homens. Então elas prometeram que seus futuros filhos se casariam, o que significa que Honoka e Ayaka estavam noivos antes mesmo de nascerem. Kazumi se recusa a aceitar isso, e diz que não vai deixar seu irmão mais velho ir tão facilmente. Komati diz a ela que precisa crescer logo, e que tudo o que faz é fazê-lo fazer coisas para ela o dia todo. Kasumi diz que é seu direito como irmã mais nova, mas quando isso não funciona, Komati simplesmente a derruba no chão e a segura, gritando para Honoka pegar suas coisas e correr. Depois disso, Ayaka e Honoka saem juntos, e ela pergunta se ele está bem morando sozinho com ela. Ele diz, não há um cara no mundo que não queira isso. Então ele diz que a coisa toda parece estranhamente nostálgica. Ayaka tenta terminar o pensamento dele, como se tivessem se encontrado há muito tempo, mas por mais que tentem, não conseguem se lembrar quando. Ela diz que suas próprias memórias também são confusas, mas a única coisa que ela se lembra claramente é sua missão de protegê-lo com tudo o que tem. E agora ela está começando a acreditar que alguém próximo ao poder deles fez isso acontecer, como se fosse tudo parte de um plano maior. Logo, o carro dela para e o motorista abre a porta para eles. Honoka percebe que ser filha da diretora deve significar que Ayaka é seriamente rica. Eles chegam à casa dela, ou melhor, ao seu prédio do tamanho de um reino. Eles entram e são recebidos pelo que parecem 1000 empregadas. Ayaka diz que seu quarto fica em um dos andares superiores, então eles pegarão o elevador. Enquanto sobem, Honoka se pergunta quem sequer mora em uma casa de 41 andares. Eles finalmente chegam ao quarto dela, mas quando abrem a porta, encontram 3 empregadas já lá dentro, transformadas em pedra. Atrás delas está Medusa, que diz que se cansou de esperar. Ayaka entra e rapidamente diz a Honoka para ficar no 12º andar. Ela fecha as portas do elevador atrás dela, ela se transforma em sua forma de batalha completa, empunhando chamas, e começa a lutar contra Medusa com tudo o que tem. Enquanto isso, Honoka fica atrás da porta, confuso porque Ayaka o mandaria embora, especialmente quando ela geralmente insiste que ele fique perto. Ele imagina que o inimigo deve ser muito forte desta vez, então ele se lembra que se ele se afastar muito de Ayaka, ela perderá sua invencibilidade. Então, em vez de ouvi-la, ele decide fazer o que faz de melhor, ignorar completamente as instruções. De repente, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela diz a Honoka para pegar sua vassoura e correr. Porque em batalhas como esta, ele é basicamente material de personagem de fundo que acaba achatado. Mas Medusa não os deixa escapar, ela lança uma maldição e transforma Ayaka em pedra. Honoka implora para ela libertar Ayaka e diz que fará o que ela quiser, mas Medusa diz que não é tola como ele. Então Honoka se lembra do doce que ele ainda tem, aquele que ele trouxe quando eles se mudaram juntos. Ele o tira e o engole, liberando a energia branca escondida dentro dele. Imediatamente, uma mulher de cabelos brancos com aparência de vampira aparece e se apresenta como a Princesa Branca, Evermillion. Medusa avança contra ela, mas Evermillion a lança para fora do prédio, junto com a maior parte do próprio prédio, com apenas uma amostra de seu poder. Enquanto isso, Kazune olha pela janela, esperando um momento de paz após o trabalho, bem a tempo de ver seu prédio multimilionário explodir em pedaços. Ela suspira e imagina que Medusa deve estar por trás disso. Então diz a sua assistente para reunir todas as bruxas da cidade para uma caçada em grande escala. De volta à cena, Evermillion diz a Honoka que Ayaka foi transformada em pedra porque ele perdeu a fé na força dela. Para desfazer a maldição, ele tem que acreditar nela novamente, basicamente dar a ela um beijo de amor verdadeiro como na Branca de Neve. Ela então desaparece, lembrando-o de não ligar para ela, a menos que seja realmente importante. Logo depois, Medusa retorna, desta vez com reforços. A equipe Tampopo Rocket está de volta. Honoka beija Ayaka, quebrando sua maldição de pedra, e então se agarra a ela como uma barata durante a batalha selvagem que se segue.
Ayaka aniquila a equipe Rocket com uma grande explosão e começa a lutar contra a Medusa 1 contra 1. Elas dão tudo de si, igualmente parelhas. Medusa tenta transformá-la em pedra novamente, mas Ayaka rompe o feitiço com o poder do fogo, dos sentimentos e da clássica armadura de enredo. Enquanto lutam no ar, Honoka começa a sentir sono. E sim, você adivinhou, ele adormece abraçando Ayaka, falando em ser um peso morto. Mais tarde naquela noite, ele acorda na enfermaria da escola e vê Ayaka sentada ao lado dele. Ele pergunta se tudo o que aconteceu foi um sonho. Ela diz que não, foi tudo real. Então ela afasta a cortina para revelar Medusa e suas alunas deitadas pacificamente na cama ao lado da deles. Honoka surta, mas Ayaka diz a ele que explicará tudo mais tarde e que eles não são mais inimigos. Ela fecha a cortina novamente, se inclina e o beija, dizendo que está apenas retribuindo o favor. Mais tarde, eles decidem voltar para a casa de Honoka, já que o lugar de Ayaka literalmente explodiu em pedaços. Kasumi sai para a noite depois de ser convocada por Kazuni, enquanto Ayaka e Honoka encontram a mãe dele em casa. Na manhã seguinte, Kasumi volta depois de procurar Medusa a noite toda e falhar na missão. Ela decide verificar Honoka e entra no quarto dele, apenas para encontrar Ayaka sentada em cima dele e verificando o selo em seu peito. Ela fica brava sabendo que a mãe dela realmente permitiu que Ayaka ficasse e começa a ser rude com ela na mesa do café da manhã. Komati não aguenta e de repente entra em um profundo mau humor. Honoka repreende Kasumi por ser desrespeitosa e diz a ela para pedir desculpas, mas é tarde demais. Komati se enrola na cama e não fala com ninguém. Honoka liga para o trabalho dela para avisar que ela está doente e não virá. Então sai para a escola antes dos outros. De volta à escola, o conselho estudantil e o fã-clube de Ayaka estão realizando uma reunião. A presidente está perdendo a cabeça. Já se passaram 2 semanas desde que Honoka se aproximou da princesa deles, e ninguém fez nada a respeito. Ela se vira para a vice-presidente, mas nem ela se dispõe a agir. Ela diz à presidente para se acalmar porque Ayaka disse que não deixaria ninguém tocar em Honoka. Não gostando daquela resposta, a presidente se vira para o conselheiro do clube, o professor de ciências Kaiokairo Sensei, e o confronta. Ela diz que ele só se tornou conselheiro porque era muito covarde para dizer não, e que ela está farta de lidar com a inutilidade dele. Se ele não fizer algo sobre Honoka, ela fará com que todo o conselho vote para demiti-lo. Mais tarde naquela manhã, Kaiokairo se aproxima de Ayaka e Honoka e pede para falar com eles no laboratório de ciências. Lá, ele lhes diz que é o conselheiro do conselho estudantil e que Honoka se tornou um problema. Ele diz que Honoka provavelmente não sabe como Ayaka era em seu primeiro ano, já que ele se transferiu tarde. Ele explica que todo ano, durante o festival de outono, os alunos votam no melhor aluno para ser o modelo da escola, o rosto da Toji Suhai. Eles escolhem o vencedor com base na aparência, notas, habilidade atlética, carisma e presença geral. O vencedor é coroado príncipe ou princesa. Ele então diz que o problema é que se rumores estranhos começarem a se espalhar sobre o vencedor, as coisas ficam complicadas, especialmente quando esses rumores envolvem um cara. Honoka tenta defender a reputação de Ayaka, mas Kaiokairo diz que não importa qual seja o relacionamento real deles, porque Ayaka não pertence a ele, ela pertence à escola. Ele pede a Honoka para gentilmente se afastar. Honoka começa a se sentir inseguro, mas Ayaka diz a ele para não ficar tão para baixo. Ela explica que a tradição vem de uma antiga lenda sobre um anjo que uma vez veio à Terra e teve aulas como um estudante normal, por isso o papel da princesa é tão importante. Kaiokairo concorda e diz que a hierarquia da escola é mais ou menos assim: diretora, princesa, conselho estudantil, professores e depois aluno comum. Ayaka, sendo filha da diretora, já ocupa 2 das posições mais altas. Ninguém pode realmente dizer a ela o que fazer, mas o problema é que ele pode ser demitido pelo conselho. Ayaka diz que já tem um plano e eles só precisam acelerar as coisas. Kaiokairo diz que está aliviado em ouvir isso, mas diz que agora eles precisam falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual ele os chamou ali. Ele tira uma ferramenta mágica e teletransporta Honoka e a si mesmo para outra dimensão. Ele diz a ele para não entrar em pânico, então tira um pequeno orbe semelhante ao doce mágico que Cronoar lhe deu. Ele diz que é uma versão mais fraca e brinca que o verdadeiro provavelmente foi difícil de engolir. Honoka fica chocado, ele nunca contou a ninguém sobre aquele doce, exceto Ayaka. Kaiokairo explica que Honoka invocou a Princesa Branca usando um daqueles doces, e essa ação quebrou um dos 5 selos que aprendiam. Ele diz que a diretora pode em breve se tornar uma inimiga, mesmo que tenha sido ela quem tornou possível para ele viver uma vida livre em primeiro lugar. Ela só concordou com isso sob uma condição: os 5 selos tinham que permanecer intocados. Agora que um se quebrou, o resto provavelmente cairá também, e ninguém pode pará-lo. A única saída seria selar Honoka usando a magia da diretora. Felizmente, ela está atualmente ocupada lidando com Medusa e ainda não sabe, mas é apenas uma questão de tempo até que ela descubra a verdade sobre os selos e sobre Medusa sendo secretamente protegida. Kaiokairo diz que ele realmente só quer ajudar. Se Ayaka não estivesse envolvida, ele teria cuidado de Honoka como seu guardião. Ele pede a Honoka para deixar Ayaka para trás e ir com ele. Honoka nem hesita. Nesse momento, Ayaka estilhaça a barreira dimensional.
joga Kaiokairo no chão com sua lâmina e puxa Honoka para fora. Kaiokairo sobrevive usando um clássico feitiço de substituição e escapa. Logo depois, Ayaka leva Honoka para a sala de alto-falantes da escola e o faz fazer um anúncio para todos os alunos se reunirem na academia. Assim que todos chegam, ela sobe ao palco e, pela primeira vez, mostra interesse real na política escolar. Ela faz um discurso ousado sobre o quanto se importa com o futuro da escola, e então diz que está removendo o atual presidente do conselho estudantil, e seu novo presidente escolhido a dedo é ninguém menos que Honoka. Ayaka então se nomeia a nova vice-presidente e dá ao antigo vice-presidente o título rebaixado de vice-vice-presidente. Mais tarde, Honoka fica na frente do conselho estudantil e faz um pequeno discurso. Ele admite que sabe que a maioria deles não gosta dele agora, mas promete conquistar o respeito deles com o tempo e espera que o aceitem de verdade. Enquanto isso, Kazumi não está gostando nada. Ela está farta de ver Ayaka roubar seu irmão, então ela decide pegar Honoka de volta à força. Ela constrói uma armadilha exagerada e os segue depois da escola. Quando os dois entram numa loja de brinquedos e Honoka sai para respirar, ela o sequestra de repente com seu urso gigante, joga um carro em Ayaka e a nocauteia com injeções para dormir. Então, ela prende asas de avião no urso, usando pedaços da casa deles e decola em direção à floresta. Ela diz que viverão lá sozinhos, só os dois. Ela conta que ouviu o aviso da professora. A diretora vai se virar contra ele e a filha dela provavelmente também. Nesse momento, uma sombra gigante aparece acima deles. Eles olham para cima e veem um dragão enorme descendo, montado por ninguém menos que Ayaka. Ela parou de ser coadjuvante e vira uma heroína de ação, lançando feitiços de fogo lá de cima. Kazumi tenta desviar, mas isso faz metade da cidade explodir. Eventualmente, o urso bate num prédio e todos caem. Ayaka pula e salva todos, pegando-os e amortecendo a queda. Ela os leva de volta para casa e os coloca na cama. Naquela noite, Honoka acorda e pede desculpas pelas ações de sua irmã. Ayaka dá de ombros, dizendo que Kazumi só jogou um carro e a nocauteou com algumas palavras. Ela até a respeita por ser uma irmã tão protetora. Então ela pergunta, brincando, se ele gostaria que ela agisse como uma irmãzinha também. Honoka ri e diz que ela seria mais como sua irmã mais velha. Eles brincam a noite toda com a ideia até Ayaka ficar entediada e adormecer. Honoka a deixa descansar em sua cama, então olha para os brinquedos que comprou para ela e Kazumi, notando tristemente que foram destruídos durante a luta. Enquanto isso, Kamachi pega o telefone e ouve a voz de Kazane. Ela está vindo para conversar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kazane chega e vai às compras com Kamachi e Kasumi. Ayaka acorda cedo e faz o café da manhã para Honoka. Ele acorda com o cheiro da comida e a vê na cozinha. Ele admira silenciosamente o quão linda ela está e se junta a ela para o café. Enquanto isso, Tampopo e seu grupo, que agora moram com Medusa na casa de Honoka, tramam para capturá-lo. Eles perguntam a Medusa por que ela está de repente seguindo as ordens de Ayaka. Medusa diz que perderam de forma justa e pelas regras devem obedecer ao vencedor. Enquanto seus objetivos estiverem alinhados, ela não tem motivo para agir ainda. Mas se os outros ainda quiserem tentar algo, são bem-vindos para tentar quando Ayaka não estiver por perto. Então eles sobem sorrateiramente e esperam do lado de fora do quarto de Honoka, esperando que Ayaka saia. Mas para a surpresa deles, ela fica acordada ao lado dele a noite toda e só sai para fazer o café da manhã. Aparentemente, ela não precisa dormir como pessoas normais, apenas mais uma de suas habilidades especiais. Mais tarde, na sala de estar, Honoka e Ayaka conversam sobre suas mães, então saem para pegar a roupa quando começa a chover. Nesse momento, Kazane e os outros retornam. Ayaka sai para cumprimentá-los enquanto Honoka vai se secar no banheiro, apenas para entrar e dar de cara com Mei e os outros. Eles o acusam de ser um pervertido e o arrastam para o salão principal. Todos os veem, e Kazane reage rapidamente. Ela nocauteia Kimachi e Kasumi, então se vira para Ayaka e diz que é hora de capturá-los e descobrir onde Medusa está escondida. Ayaka e Honoka invocam suas vassouras, mas em vez de voar para longe, Ayaka gira e se choca com sua mãe. Kazane diz a Honoka para fazê-la parar de ser teimosa, mas Honoka se lembra do que Kyokairo disse. Ayaka estava realmente escondendo Medusa o tempo todo. Ainda assim, ele decide confiar nela e diz que não podem se deixar ser pegos. Ayaka concorda e chama Medusa para ativar o acordo deles agora. Medusa aparece, morde Ayaka e as duas se fundem. Honoka desmaia e tem uma visão do que realmente aconteceu quando Medusa atacou pela primeira vez. Elas fizeram um contrato. Medusa daria seus poderes a Ayaka e, em troca, Ayaka a protegeria e a seus alunos até o momento certo. Mas Kazane não entende porque elas se fundiram e começa a gritar bobagens. Medusa a provoca e a luta começa. Kazane balança sua vassoura, Ayaka bloqueia e tenta transformá-la em pedra, mas Kazane a agarra pela gola e a joga no chão. Ayaka ainda consegue transformá-la em pedra e se afasta pedindo desculpas. De repente, Kazane se liberta do feitiço de pedra com pura força de vontade, chuta Ayaka por trás e a agarra novamente. Ela diz que isso não é suficiente para pará-la e aponta que Ayaka já está sem fôlego.
Ela explica que sua invencibilidade estava ligada a Evermillion, e ao se fundir com Medusa, que é considerada impura, ela perdeu esse poder. Então ela diz para ela se preparar para uma surra. Mas Honoka usa sua magia para trocar de lugar com Ayaka e leva o golpe ele mesmo. Mais tarde ele acorda amarrado numa cela com Ayaka. Ela tenta derreter as grades, mas falha. Ela diz que estão dentro de uma das salas de punição de sua mãe, e que sua fusão com Medusa terminou. Isso é um grande problema. Medusa provavelmente está sendo interrogada agora e tudo pode ser exposto. Ela diz a ele que sua mãe uma vez disse que, enquanto os selos permanecessem intactos, Honoka estaria seguro na escola. Mas agora que estão se desfazendo, ele é oficialmente uma ameaça. A única opção deles agora, vencer a mãe dela numa luta. Ela diz que Kazane realmente tem um forte senso de honra se a derrotarem de forma justa. Ela vai ouvir a razão. Honoka pensa em como foram destruídos antes e se pergunta como isso vai acontecer. Mas Ayaka diz que ainda há uma chance, tudo depende do poder dele. Enquanto isso, de volta à escola, Kazane está jogando Shogi com Chronoa. Chronoa pergunta casualmente sobre Medusa. Kazane suspira e diz que estava animada para interrogá-la. Mas então algumas bruxas de Rotenberg apareceram com ordens oficiais e levaram Medusa sob custódia. Enquanto ela toma seu chá e se lamenta pela sessão de tortura de névoa, o prédio da escola explode. Ela olha para fora e vê Ayaka e Honoka em cima dos escombros. Ela voa para fora e grita com Ayaka novamente por destruir outro prédio. Ayaka apenas levanta sua espada e diz que a derrotará. Kazane pergunta por que Ayaka está tentando lutar com ela e diz para ela parar de brincar, vestir o uniforme e sair dos escombros. Ela repreende os dois por fugirem da prisão e diz que vão para casa e amanhã vão limpar a bagunça. Ayaka e Honoka se afastam, aliviados por ela não ter descoberto nada sobre os selos. Eles concordam que se as coisas terminarem bem, talvez seja só isso que importa. Naquela noite, Honoka e Ayaka dormem na mesma cama. Mas não se preocupem, nada acontece, porque eles são próximos. Honoka tem um sonho estranho que mostra memórias do passado de Ayaka. Ele vê a época em que Kazane trouxe as filhas de duas bruxas para se tornarem amigas de Ayaka e ajudá-la a se enturmar. Essas duas mais tarde se tornariam suas primeiras fãs leais e a terceira cadeira e vice-presidente do conselho estudantil. Kani e Touko se aproximam de Ayaka e percebem que, embora ela tenha dificuldades sociais, ela é incrível em todo o resto. Charme, notas e esportes. Com o tempo, elas começam a admirá-la tanto que formam um fã-clube completo que eventualmente leva Ayaka a se tornar a princesa oficial da escola. Mas um dia, Ayaka vê Honoka passando por ela com sua irmã, e algo se acende dentro dela. Esse foi o momento em que ela foi até a mãe, e disse que encontrou a pessoa que deveria proteger. E foi assim que Ayaka começou sua jornada como guardiã de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi acorda, vai para a cozinha e tenta se lembrar do que aconteceu ontem. Ela abre a porta e vê a mesa de jantar cheia da equipe. Tampopo, Rocket. Acontece que Kazane os deixou ir, ela só se importava com Medusa. E como eles não tinham para onde ir, eles simplesmente se mudaram. Kasumi não está feliz. Depois de se arrumar, ela vai para o quarto de Honoka para acordá-lo e mais uma vez encontra Ayaka em cima dele, desta vez vestida de enfermeira, dizendo que está verificando o selo dele. Depois do café, todos vão para a escola. Parece que as coisas voltaram ao normal. O armário de Honoka está cheio de mensagens de ódio e cartas pedindo para ele sair do conselho estudantil. E como de costume, ele está errando as respostas na aula, mesmo tentando. No almoço, Honoka e Ayaka vão para a cafeteria. De repente eles ouvem vidro quebrando e correm para baixo para encontrar alunos destruindo a escola. O caos irrompe. Motos nos corredores, alunos vendendo cigarros. É uma rebelião completa. Honoka pergunta o que está acontecendo e Ayaka diz que parece uma revolta. Tampopo diz que é culpa dele como presidente do conselho estudantil. Então, eles veem Tuko sendo empurrada para o chão por uma garota chamada Rinon. Ela entrega a Honoka um bilhete, exigindo que ele vá ao ginásio sozinho às 14h30. O tom da carta definitivamente não parece amigável. Touko explica que durante sua patrulha noturna, ela viu a ex-presidente do conselho estudantil em um bar com Rinon. Ela alegou que Honoka roubou sua posição e agora está governando a escola como um ditador. Ayaka diz a Touko para encontrá-la depois da escola. Mais tarde, na aula de educação física, ela conta a Honoka a verdade. Rinon é uma das 5 bruxas de elite que patrulham a escola. Eles a chamam de matadora de ursos. Aparentemente um tigre chamado Lucky Bear escapou do zoológico uma vez e ela o parou com as próprias mãos. Ela foi suspensa há 2 meses por causar problemas. No almoço, Honoka diz que imagina que a diretora deve estar furiosa com todo o dano, mas Tampopo diz que ela está na verdade fora da cidade. Chronoar está no comando por enquanto e ela claramente não se importa com o que acontece com a escola. Às 14h30, Honoka vai sozinho para o ginásio, munido de conselhos de Ayaka sobre como Rinon luta. Ao chegar, ele vê o ginásio transformado em um ringue de luta, lotado de alunos torcendo. Honoka tenta se safar conversando, mas Rinon diz que ele prejudicou sua melhor amiga e arruinou a imagem dela. Então ela o soca forte no rosto e o derruba. Honoka se levanta, mas Rinon diz que vai lhe dar uma lição na frente de todos. Ela desfere soco após soco, derrubando-o novamente. Então ela agarra sua gravata e se prepara para desferir seu golpe final característico. Mas é aí que Honoka vira o jogo. Ele estava esperando por este momento, graças ao trabalho de preparação de Ayaka.
Ele aumenta seus atributos com magia, derruba Hinon e a imobiliza. Ele se prepara para socá-la, mas se detém porque ainda é 2014 e a cavalaria importa. Nesse momento as luzes se apagam. Ayaka e a equipe Tampopo aparecem. Hinon nocauteia as bruxas facilmente, mas Ayaka a nocauteia com um único golpe. Então, eles levantam Honoka em uma pose de vitória enquanto usam capas para esconder suas identidades. As luzes voltam, e parece que ele derrotou Hinon. Mais tarde, é revelado que Ayaka e a ex-presidente planejaram tudo isso há uma semana. Se a ex-presidente ajudasse com a armação, ela recuperaria seu lugar. Ela se empolgou demais no papel e deixou Hinon muito mais irritada do que o planejado, mas no final funcionou. Agora, Honoka é o herói que derrotou a matadora de ursos. O nome dele está em alta online, e youtubers de todo lugar estão reagindo à sua luta. É uma grande vitória para Honoka como presidente do conselho estudantil. Alguns dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um prédio alto e diz que é hora de treiná-lo em combate mágico. Honoka está confuso, ela sempre disse que era muito perigoso. Ela diz que sabe que ele tem praticado em segredo e escondido coisas dela, e ela não gosta disso. Ela invoca um familiar de fogo e diz pra ele lutar contra ele com sua magia. O familiar lança fogo nele, derrubando-o de bunda. Ayaka diz pra ele invocar seu próprio familiar, mas Honoka apenas a encara tipo, o quê? E pergunta como. O familiar ataca novamente e Honoka machuca o cotovelo. Ayaka corre rapidamente para ajudá-lo, mas Honoka se levanta e a empurra pra trás. Ele diz pra ela ser uma professora durona se ele for aprender alguma coisa. Ayaka o encara por um segundo, então o pega e o joga do prédio. Ela diz pra ele invocar um familiar voador ou aproveitar a queda, e assim, Honoka percebe que realmente estragou tudo. Enquanto Honoka cai, o familiar o persegue e Ayaka o segue de perto em sua vassoura. Enquanto cai, Honoka tenta pensar na coisa mais importante pra ele, algo que ele pudesse invocar. Pouco antes de atingir o chão, somente se fixa na memória de Ayaka em seu maiô e roupa de enfermeira. E de alguma forma, isso é o suficiente para invocar um avatar mágico gigante de Ayaka em traje completo de enfermeira. Verdadeiramente um homem de cultura. O avatar gigante de Ayaka soca um prédio à frente deles, o que acidentalmente derruba uma parede e expõe Kyokairo Sensei tomando chá com Kronwa. Kronwa comenta calmamente que isso foi uma magia séria, e que Honoka não poderia tê-la usado sem quebrar o segundo selo. Ela também pergunta onde Kazane foi, dizendo que está entediada sem ela. Enquanto isso, Honoka desmaia por usar muita magia, e Ayaka o leva para casa para descansar. Em outro lugar, Kazane está no subsolo, examinando uma estranha runa explosiva e um túnel escondido. Ela é abordada por Hinon, que diz que Toku lhe contou onde encontrá-la. Hinon pergunta o que ela está fazendo ali, e Kazane ouve enquanto Hinon diz que uma bruxa se autodenominando a mensageira da torre apareceu e disse que todos na cidade agora são reféns. Uma semana depois, enquanto Kazan ainda está desaparecida, Ayaka e Honoka vão para a escola para os exames. Enquanto isso, Kazan finalmente encontra a bruxa. O nome dela é Weekend. Kazan diz a ela que sabe sobre as bombas e presume que ela está ali para negociar por Honoka. Weekend acena com a cabeça, mas diz que não está ali para fazer um acordo. Ela começa a explicar como funcionam as batalhas de bruxas. Geralmente, bruxas só podem lutar entre si, mas não podem ferir civis. Isso por causa de uma enorme barreira protetora que Kazane colocou sobre toda a cidade. Quando alguém se machuca, a magia de Kazane se ativa e os protege. Graças à sua enorme reserva de mana e rápida recuperação, ela pode manter o escudo para sempre. Mas então, Weekend pergunta o que aconteceria se a cidade inteira explodisse de uma vez. Mesmo com toda essa mana, proteger a todos pode finalmente esgotar Kazane, e uma vez que ela estiver caída, Weekend terá tempo para ir atrás de Honoka. Logo depois de dizer isso, ela detona bombas rúnicas escondidas por toda a cidade. As explosões nivelam tudo, mas a barreira salva os civis. Ainda assim, Kazane desmaia devido à sobrecarga de magia. Weekend revela que ela estava por trás de enganar Medusa e Chronoir também. Com Kazane fora do caminho, ela faz sua equipe levá-la e trancá-la em uma cela. Weekend diz que levará uma semana para sua magia retornar, tempo de sobra para brincar com os alunos. De volta à escola, Ayaka vê as explosões e agarra Honoka, levando-o para a oficina subterrânea da bruxa. Lá embaixo, eles encontram Kasumi, que corre e abraça o irmão. Eles são recebidos por Touko, Hinon e algumas outras bruxas encarregadas de defender a escola, incluindo sua líder, Natsumei, e uma garota gato chamada Atori. Honoka pergunta o que está acontecendo, e eles prometem explicar, mas então Natsumei de repente saca uma arma e usa balas soníferas, estilo arma americana. Ela atira em Honoka para fazer Ayaka dormir. Kazumi tenta intervir, mas Hinon a nocauteia. Eles dizem que Honoka precisa ser selado até que saibam qual é o objetivo do inimigo e onde Kazane está. Honoka surpreendentemente concorda em ir com eles e os segue para uma sala de confinamento segura junto com Ayaka. Lá dentro, ele percebe que o teto é estranhamente alto e tem uma clarabóia aberta. Ele tenta voar usando sua vassoura, mas sua magia não funciona. Nesse momento, Ayaka acorda e diz que ela estragou tudo e que sua mãe deve ter perdido. De repente, um brinquedo cai da clarabóia e aterrissa na frente deles. Ele se ativa e mostra um holograma de Weekend que diz que finalmente encontrou Honoka e virá para reivindicar seu novo animal de estimação.
Depois de ver o rosto dela, Ayaka explode o brinquedo, destruindo a parede atrás deles. Ela diz a Honoka que eles estão escapando. A magia não funciona agora porque a cidade está em ruínas, mas eles encontrarão outro caminho. Eles pegam uma escadaria de 2 horas que os leva a uma montanha fora da cidade. Mas quando finalmente chegam à superfície, são recebidos por uma visão horrível. A cidade inteira está destruída e em chamas. Honoka entra em pânico e se culpa. Ele diz que sua mãe e todos os outros devem ter morrido e que é tudo culpa dele porque o inimigo estava atrás dele. Mas Ayaka mantém a calma e diz pra ele parar. Ela explica que ninguém morreu. Quando uma oficina é criada, o líder faz um contrato com o coração da cidade. Esse contrato permite que a cidade proteja os civis usando a magia da bruxa para se reparar. Como a cidade está destruída e a contratante Kazane se foi, nenhuma bruxa da oficina pode usar magia. É por isso que a primeira missão deles é chegar ao centro da cidade e fazer de Honoka o novo contratante para que as bruxas possam lutar novamente. Enquanto isso, Natsume e os outros analisam a situação. Todos os civis foram evacuados em segurança e colocados para dormir. Kazane está desaparecida e provavelmente capturada. Sem um contratante, nenhuma bruxa pode usar magia e levará dias até que a ajuda chegue da sede. Ao mesmo tempo, várias bruxas da oficina ainda estão desaparecidas após a explosão. Nesse momento, uma delas irrompe na sala, amarrada com bombas relógio. Ela diz que o Weekend capturou um monte de bruxas e as está usando como reféns para exigir Honoka. Se não o entregarem em 30 minutos, tudo vai explodir. Enquanto isso, Kazumi se une a Tampopo e sua gangue para ficar de olho em Weekend, que está nos terrenos da escola, cercada pelas bruxas capturadas usando bombas. Tampopo pergunta a Kazumi o que ela quer que eles façam. Kazumi diz que agora eles são os únicos que ainda podem usar magia, e é melhor começarem a merecer a estadia na casa dela. De volta ao túnel em direção ao coração da cidade, Ayaka e Honoka continuam se movendo até que um dos aliados de Weekend, Gibraltar, aparece. Ela usa magia para invocar um golem de pedra maciço e joga os dois no chão. Gibraltar agarra Ayaka e tenta desferir o golpe final, mas Ayaka se levanta e a chuta direto no rosto. Gibraltar ri, pensando que um chute normal não machucaria seu corpo blindado, mas ela está errada. Ayaka foi treinada em artes marciais por sua mãe, e não precisa de magia para acabar com alguém. Ela derrota Gibraltar e continua. De volta à base da oficina subterrânea, Natsume tenta desarmar as bombas sozinha, mas quando o relógio marca 18 minutos, eles decidem enfrentar o Weekend diretamente. Ao mesmo tempo, Chronoair acorda e vê que a cidade está em ruínas. Sua parceira diz a ela que o Weekend foi quem vazou informações sobre Honoka. Chrono percebe que isso significa que o Weekend derrotou Kazane e não há como ela deixar alguém tão forte ir embora sem uma luta. Natsume e os outros confrontam o Weekend e dizem pra ela desistir, mas o Weekend apenas sorri e diz que faltam menos de 12 minutos se eles quiserem viver. Eles deveriam entregar Honoka. Ela admite que não é forte, mas mesmo que a derrotem, não conseguirão parar as bombas. Kazumi começa a se perguntar se o Weekend não é quem está controlando as bombas e se outra pessoa é a verdadeira ameaça. Ela sai para procurar o parceiro de Weekend no prédio. De volta ao túnel, Honoka alcança o coração da cidade e segue os passos de Ayaka para fazer o novo contrato. O tempo está quase acabando. Rinon e os outros atacam o Weekend e, nesse momento, sentem sua magia retornar. Honoka terminou o contrato. Com a magia de volta, eles desativam todas as bombas e derrubam o Weekend. Eles a trancam em uma cela de selamento mágico, mas ela o surpreende usando granadas físicas para escapar. Ela explode o lugar todo, usando uma armadura de ferro sob suas roupas para sobreviver. Então ela se encontra com seu parceiro e detona a última onda de bombas, eliminando mais bruxas da oficina. Ela provoca Honoka através de seu link de contrato, desafiando-o a vir salvá-las. Honoka tenta se levantar e ajudar, mas Ayaka o acerta com uma cabeçada e diz que ela mesma vai resolver. Em outro lugar, Kazumi e sua equipe rastreiam o parceiro de Weekend e entram em batalha. Ele tem magia de cópia, o que o permite usar os poderes de seu oponente. O que se segue é uma luta estilo Titã, o urso rosa gigante de Kasumi contra a versão sombria dele. Elas se chocam num confronto épico. Kasumi parece estar vencendo até a luta a fazer parte da escola de Zabar. Com Tampopo e sua gangue ainda lá dentro, Kazami usa seu urso para salvá-las, mas a inimiga aproveita e a derruba. A situação piora até Medusa surgir em forma humana, transformando a inimiga em pedra, e diz aos alunos que os punirá depois por um trabalho tão ruim. Ela foge, perseguida pelas bruxas de Rotenberg. De volta à enfermaria, a Tori aparece para verificar Honoka. Ayaka diz que ele está com febre alta pelo estresse de formar o contrato. A Tori diz que sua missão está cumprida e atualiza Ayaka. Chronoir agora caça bruxas da torre. Ela também diz para Ayaka parar de se preocupar tanto com Honoka. Ayaka agradece e pede para ela cuidar dele enquanto vai derrotar o Weekend de uma vez por todas. Ela pega sua espada e voa para a igreja onde o Weekend se esconde. Ayaka não perde tempo e se lança contra Weekend, mas é jogada para trás por uma explosão no ar. Weekend diz que não tem habilidades quebradas como Ayaka ou Kazane. Por isso, passou anos plantando bombas por toda a cidade.
Agora o lugar está cheio de armadilhas, Ayaka não tem chance, elas continuam lutando. O Weekend derruba o teto com uma explosão, atingindo Ayaka. Mas Ayaka surge dos escombros, sua magia de fogo agora totalmente ativada. A luta continua e Ayaka consegue vencer o Weekend em combate corpo a corpo, mas bem quando ela está prestes a relaxar, é atingida por outra explosão e arremessada contra a porta. O Weekend revela que tem bonecas gigantes movidas a mana e as envia todas para atacar Ayaka. Enquanto isso, na escola, Honoka e Kyokairo são atacados por outro aliado de Weekend. Kyokairo usa sua magia para enviar Honoka de volta ao mundo real. Ele acorda e pergunta a Poça Hattori sobre Ayaka, mas ela diz para ele descansar por causa da febre. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Kyokairo. Ele diz que o Weekend plantou uma bomba enorme neste reino dos sonhos, e se não a pararem, todos que foram evacuados morrerão. Hattori leva Honoka até Ayaka, e eles chegam bem a tempo de vê-la caída no chão, derrotada. Honoka a pega e explica o que está acontecendo, e que precisam derrotar o Weekend. Ele dá permissão para ela usar seus poderes, e Ayaka faz exatamente isso. Ela destrói o Weekend completamente, sem se conter. Ela exige saber onde está o interruptor da bomba. O Weekend sorri, e diz que é tarde demais, e ativa o... Enquanto todos começam a morrer, Honoka se levanta e tenta chamar Evermillion novamente. Ayaka tenta impedi-lo, mas ele desmaia. Em seu sonho, ele encontra Evermillion novamente. Ela diz que ele voltou cedo demais e que não deveria continuar dependendo dela. Ela sabe porque ele está aqui. Ele quer trazer de volta todos e tudo que foi destruído. Ela diz que pode fazer isso, mas um desejo tão grande tem um custo. Quando ele pergunta o que ela quer em troca, ela diz: a vida dele. Mas ela o lembra que se ele morrer, o contrato deles também levará a vida de Ayaka. Ele hesita, então concorda, dizendo que não há outro jeito. Eles formam um contrato, e ele usa o poder total de Evermillion. De repente, a cidade inteira volta, todas as pessoas estão vivas, e tudo é restaurado como se as bombas nunca tivessem explodido. Ayaka o abraça, mas Honoka se desculpa por sacrificar a vida dele e a dela. Ela se recusa a deixar isso acontecer. Ela se levanta e grita para Evermillion, oferecendo sua própria vida em troca. Seus poderes mágicos desaparecem e ela desmaia. Honoka sobrevive, mas antes que ele possa sequer chorar, Weekend de repente o esfaqueia pelas costas. Ela diz que ele arruinou tudo, e que agora tudo o que lhe resta é uma faca. Ela diz que o enviará para a vida após a morte para ficar com Ayaka, mas Honoka agarra a lâmina, a arranca e a soca no chão. Então, ele sobe em cima dela, enfia a faca no chão ao lado dela e diz que está farto de ver as pessoas sofrerem. Não importa quantas vezes ela tente arruinar a vida dele, ele a impedirá sempre. Ele cai inconsciente devido ao ferimento. Weekend olha para ele, suspira e diz ao parceiro para cuidar dele. Ela diz que eles têm alguns dias antes de Kazani voltar de qualquer forma. Ao saírem, encontram Cronoir e seu parceiro Crocodilo, que a levam para uma caminhada. De volta à escola, todos estão bem, mas Honoka está chorando ao lado do corpo sem vida de Ayaka. Hattori entra e recebe uma ligação de Kyokairo, que diz que a missão foi um sucesso, mas Honoka está desolado demais para se importar. Ele conta tudo o que aconteceu. Kyokairo percebe que algo não se encaixa. Ayaka não deveria ter conseguido trocar a vida dela pela dele, só o contratante pode fazer esse tipo de acordo. Honoka então nota que o corpo dela ainda está quente, mesmo sem ela respirar. Ele tem uma ideia. Ele diz a Hattori para desenhar um círculo mágico e colocar Ayaka dentro. Ele diz que acha que Ayaka quebrou o contrato deles à força, e para trazê-la de volta, ele precisa criar um novo. Ele corta a mão e pinga um pouco de sangue no peito dela, então hesita. Em vez de beijar os lábios dela, ele beija a testa dela. Depois de um momento, Ayaka ofega e volta à vida. Mais tarde, em seu reino dos sonhos, Honoka e Kyokairo encontram Evermillion novamente. Ela explica que anos atrás, Ayaka fez um contrato separado com ela. Se Honoka morresse ou precisasse de ajuda, Ayaka desistiria de seu contrato com Evermillion, permitindo que ele usasse seu próprio poder. Então, quando Ayaka encerrou o contrato, Honoka usou apenas seu poder para restaurar a cidade. Isso significava que o acordo dela com Evermillion foi cancelado. Enquanto isso, Cronoir desafia Weekend para um duelo 1 contra 1 e a destrói completamente como um personagem secundário enfrentando o herói principal num arco de torneio. Ela está decepcionada que Weekend fosse tão fraca e pensa em torturá-la só por ter perdido seu tempo. Mas nesse momento, Kazani aparece e diz que quer Weekend para a punição. Weekend fica chocada. Ela pensou que Kazani ainda estaria sem magia por dias. Cronoir diz que não, levou apenas 20 horas para recarregar. Quando perguntada por que não apareceu antes, Kazani diz que queria que as crianças resolvessem as coisas por uma vez. Agora é a vez dela de limpar a bagunça deles. Kazan e Cronoir brigam para ver quem vai punir Weekend. É uma batalha épica entre as duas bruxas mais fortes, dura apenas alguns minutos e Kazan, como de costume, vence. Na manhã seguinte, Honoka acorda em seu quarto. Ayaka o cumprimenta e diz que é hora de ir para a escola. No caminho, Honoka pergunta se ela está bem.
Ela diz que levará tempo para sua magia se recuperar, mas ela está bem sem ela. De repente, eles são emboscados pela equipe Tempopo Rocket novamente. Eles tentaram sua jogada usual de capturar Honoka, mas Ayaka, mesmo sem magia, prova que ainda é a rainha. Ela agarra Tempopo e Mei pela cabeça e quase as esmaga. Elas rapidamente se desculpam e tudo volta ao normal. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.